Nós temos que ter Deus em nosso coração. Ter Deus em nosso coração. Isso não é religião. Religião divide. Religião traz partidos. Religião traz ideologias. Divide. Há um só Deus. E nós precisamos colocar Deus em nosso coração. E Jesus Cristo mostrou como vamos colocar Deus. Colocando a sua palavra. E a palavra dele vai fazer a gente mudar de lugar. O homem sem Deus é um homem que está em trevas. O homem que não tem conhecimento de Deus é considerado como o homem que está em trevas. Ele tem necessidade de ser levado para outro lugar. Isso vai ser chamado conversão. Pois o homem sem conhecimento de Deus está no lugar das trevas, no caminho das trevas. Agora, para ser trasladado, para passar para o lugar da luz, ele precisa fazer um processo de conversão. Mudar de lugar. Ser levado de um lugar para outro. E essa caminhada é feita através do conhecimento de Jesus Cristo. Pois Jesus disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Isso está apontando que não há outro caminho. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Por isso que a única porta é a porta estreita. Pois o mundo apresenta muitas portas. Mas a única porta que nos vai levar para Deus chama-se Jesus Cristo. Aí ele disse, eu sou o caminho. Ele falou, eu sei o que estou dizendo. Eu vim do Pai, estou aqui. Ele estava dizendo que ele é do alto. Que ele conhece as coisas do alto. Ele está aqui. Justamente para quê? Para abrir os olhos dos cegos. Para abrir os olhos dos cegos. E ele vai abrir os olhos dos cegos com suas mensagens, as boas novas. É assim que vai se dar o processo da conversão. Conversão é mudança de lugar. Conversão é mudança de lugar. Através do conhecimento das mensagens de Jesus Cristo. Temos que conhecê-las. Este é o caminho. Sem conhecimento das mensagens de Jesus Cristo, nós não temos condição de chegar a Deus. Ele falou da missão. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Nisso nós podemos ver que a vontade de Deus pode ser conhecida. A vontade de Deus pode ser conhecida. E esse conhecimento vai se dar na medida que nós nos debruçarmos sobre as mensagens de Jesus Cristo. Por isso que ele se colocou como o caminho, o único caminho que vai nos levar à presença de Deus.
No nascimento de Cristo, o anjo disse que Cristo seria aquele que apontaria a luz para as nações. Ele vai apontar o caminho. Não tem um outro caminho. Negar Jesus Cristo é negar a oportunidade do homem se elevar até Deus. E o que importa para nós é ter Deus em nosso coração. Isso é que importa. Não é importante dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Silas, eu sou de Barnabé. Isso não é importante. O importante é que tenhamos Deus em nosso coração. Agora só vamos ter Deus em nosso coração quando nos debruçarmos sobre as mensagens que estão nas Escrituras Sagradas. Jesus Cristo falou isso para Nicodemos. Nicodemos, você pertence aos fariseus? Você pertence a uma religião. Mas se você não nascer de novo, você, Nicodemos, não verá o reino de Deus. Foi isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos. Nicodemos não entendia as mensagens de Jesus Cristo para ele. Nascer de novo. E na cabeça de Nicodemos ele pensava, sou um velho, como eu posso nascer de novo? Vou, porventura, entrar no ventre de minha mãe? Jesus não estava falando isso. Jesus estava falando de uma conversão, uma mudança de lugar, uma mudança de compreensão. Então, é uma mensagem que está falando ao nosso entendimento. Então, como Nicodemos teria que nascer de novo? Jesus Cristo passou a receita. Jesus Cristo é o remédio. E ele passou a receita para Nicodemos. Você tem que nascer do Espírito e da palavra. Esta é a condição para a mudança espiritual. É a condição para você fazer o caminho do reino das trevas onde você está para o reino da luz. Do reino do engano para o reino da verdade. Você tem que ter conhecimento da palavra e ter conhecimento do Espírito. Os dois se completam. E um ilumina o outro. Isto é, o Espírito ilumina a palavra. E a palavra mantém o Espírito vivo. É a sede pela palavra que vai manter o Espírito vivo. E assim nós manteremos dentro de nós a presença de Deus, que é a coisa mais importante. Nós temos que ter a presença de Deus conosco. E a presença de Deus, ela é mantida por nós priorizarmos a palavra de Deus em nossa vida e ficarmos atentos para que o Espírito diz às igrejas. Mas aqui temos que perceber o que é igreja. Pois hoje vivemos numa psicologia, numa concepção igrejeira. Igreja como coletivo.
Quando Deus disse, eu não habito em templo feito por mãos de homens. Hoje Deus não quer habitar no coletivo. Deus não quer habitar em quatro paredes. Hoje Deus quer habitar no indivíduo. E Ele vai fazer isso através do Espírito Santo. Esse vai ser o grande papel do Espírito Santo. Ele será o nosso consolador, o nosso professor, o nosso mestre. Esse é o papel do Espírito Santo. Ser o nosso consolador, o nosso mestre, o nosso orientador. E isso vai nos colocar na posição de ter Deus dentro de nós. Hoje temos as Escrituras Sagradas ao alcance de todo mundo. Tem escrituras de todo tamanho, de todo preço. Hoje nós temos escrituras até em smartphone, em celulares. Podemos baixá-las. Hoje sabemos ler, e isso que importa, porque a interpretação nós vamos deixar para o Espírito Santo. Ele é aquele que nos guia em toda a verdade. As Escrituras dizem que o Espírito Santo, falando sobre ele, que a sua unção é verdadeira. E é essa unção que vai quebrar todo o jugo. A unção do Espírito Santo. Nós temos hoje que nos deixar levar por essa direção. E quando nós pegarmos as Escrituras Sagradas, Ele vai falar ao nosso coração. Pois as Escrituras falam. Se nós deixarmos as Escrituras falar ao nosso coração, nós vamos trazer Deus dentro de nós. E nós vamos sair da inutilidade das religiões que cercam o Espírito Santo, fazem uma cerca. É como um lago. Cercam aquelas revelações, fazem uma cerca e não deixam o Espírito Santo mais fluir. Aí aquelas águas ficam águas paradas. E vão esquadrinhá-las em doutrinas, em dogmas. E não deixam fluir do Espírito Santo. Fazem aquela demarcação, aquele cerco, e já dizem, isso nos basta. Não precisamos mais de ti, Espírito Santo. Esquecem que o Espírito Santo é um mover contínuo. Então eles vão e arrumam uma outra igreja. Fazem uma outra lagoa. Fazem um cerco em torno do Espírito Santo e o fecham. E novamente as águas ficam paradas, esquadrinham, fazem doutrinas e ficam naquele sistema. Então, veremos denominações, sistemas, lagoas de águas paradas, porque já tem um determinado conhecimento que é autossuficiente para eles viverem a vida dentro daquelas concepções. E já não precisam mais do fluir do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é uma lagoa fechada. O Espírito Santo é uma fonte de água viva. Ninguém consegue segurar Deus.
Pois Deus está em constante revelação, em constante expansão. Isto é o reino de Deus. É deixar o Espírito Santo fluir. Esse deve ser nosso ponto de vista. Deixar o Espírito Santo fluir. Flui o Espírito Santo. E assim nós teremos revelações de Deus cada vez mais atualizadas. As nossas atualizações devem-se ao fato da atuação do Espírito Santo dentro de nós. Não podemos fechar as revelações do Espírito Santo em doutrinas, em dogmas. Temos que deixar ele fluir. E isso é deixar Deus conduzir a nossa história. E se nós fizermos uma lagoa, estancarmos as águas e dizermos um basta, que isso aqui é autossuficiente para nós vivermos, o Espírito Santo continuará fluindo, pois a vontade de Deus será feita na terra. A única desvantagem é que vamos perder a presença viva do Espírito Santo em nosso meio, por nos agarrar às nossas doutrinas, por nos agarrarmos aos nossos ensinamentos e aos nossos dogmas. O amor às doutrinas e aos dogmas nos fazem perder o fluir do Espírito Santo. E nós perdemos o fogo de Deus. Então vamos dar ênfase ao que Jesus Cristo falou a Nicodemos. Vamos estar atento ao que o Espírito diz às igrejas. E nós somos a igreja. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? Não sabeis vós que vós sois a igreja de Deus? Que Deus habita em vós e o Espírito tem ciúmes de vós? Essa deve ser a nossa colocação. Colocar Deus em nosso coração. E Deus será colocado em nosso coração na medida que nós dermos oportunidade a que o Espírito Santo, ao lermos as Escrituras Sagradas, nos indique a direção. Pois o Espírito Santo fala através da palavra. E essa palavra é dinâmica. Nós não podemos dizer, para aí, Espírito Santo, já está bom demais aqui. O que temos já é suficiente. Pois ele sempre terá mais para nos dar. Quem tem sede, venha. O fator principal é que desejemos mais de Deus e teremos mais de Deus. Que desejemos mais da presença de Deus. E isso vai ser constatado quando nós nos debruçarmos sobre a grande prioridade que Jesus Cristo disse. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Dê atenção à palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Coloque a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. E dê espaço. E seu ouvido fique atento para que o Espírito Santo vai falar a você. E assim, dessa maneira, teremos a palavra, que é Cristo, o Espírito Santo. E Jesus Cristo é aquele que traz a vontade de Deus. E o Espírito Santo é aquele que ilumina a vontade de Deus em nosso coração. Teremos a Trindade dentro de nós aqui na vida. E faremos a vontade de Deus aqui na terra. E quando nós fazemos a vontade de Deus aqui na terra, nós estamos baixando o reino de Deus à terra. Nós estaremos construindo o reino de Deus aqui na terra. E com isso, as pessoas que estiverem em contato com nós poderão ter a oportunidade de ter seus olhos abertos e passarão da sua vida de trevas, de desconhecimento de Deus, para o outro lado, o lado do conhecimento de Deus.
o lado da presença de Deus, o lado do conhecimento das revelações do Espírito Santo e do valor das Escrituras Sagradas. E assim nós expandiremos o reino de Deus aqui na terra. E saberemos de forma consciente como colocar Deus em nosso coração. Aí veremos a importância do que diz em Apocalipse. Vocês são reis, vocês têm uma posição de autoridade e vocês são sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Essa pregação não é pregada, porque essa pregação que nós somos sacerdotes não é pregada. Porque não interessa que uma determinada classe religiosa propague que nós somos sacerdotes. Porque isso vai tirar a autoridade deles. Assim eles pensam. Mas nós somos sacerdotes. Você e eu aí. Nós somos sacerdotes. Nós somos divulgadores do reino de Deus aqui na terra. Essa mensagem tem que ser pregada. Isso vai trazer na terra a expansão do reino de Deus e a colocação de Deus no coração do homem. Isso é que importa. Importa colocar Deus em nosso coração e não religião. Deus nos unifica. Somos unificados pela palavra e pelo Espírito. A religião nos divide. E religião de Pedro, religião de Paulo, religião de Tomé, a religião de Mané. Então, vamos fazer o que Cristo disse. Importa nascer de novo. E esse nascer de novo é de uma forma consciente. Esse nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Isto é, da palavra e dos entendimentos que o Espírito Santo nos vai dando. Este é um privilégio que cabe a cada um que decidir buscar e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. É uma boa nova, não é?